Gente, hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue. A gente vai falar sobre a importância desse gesto, desse ato, mas também comentar a situação dos bancos de sangue. A gente vive dias de muito frio, historicamente no inverno sempre tem impacto, né, na adesão. Estamos na linha com o Dr. Fábio Lino, ele que é médico hemoterapeuta, também diretor do Banco de Sangue do Hospital do Servidor Público Estadual. Doutor, bom dia, bem-vindo aqui à nossa programação, obrigado pela gentileza de nos atender. Estamos vivendo dias de muito frio na cidade de São Paulo, como é que estão os nossos estoques? Bom dia, Roberta, bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço aí o espaço, realmente hoje é um dia para se comemorar, né? A gente inicia, antes de responder a sua pergunta, iniciou agradecendo então todos os doadores de sangue, né? Além da gente pedir, a gente também tem que agradecer. E hoje é um dia também que é feito para isso, comemoração e agradecimento aos doadores que nos ajudam. Como você começou bem falando, nós estamos num período de muito frio e isso acaba desestimulando um pouco as doações e os estoques de forma geral. Alguns tipos sanguíneos específicos estão mais críticos e na nossa situação, no servidor estadual, o sangue tipo RH negativo, a gente está com estoque crítico. Os outros RH positivo, a gente tem um estoque mais estável. Sim, então a gente está precisando no geral de doações, né, Fábio? Queria que você desse o serviço completo. Quem ouviu aqui a notícia na rádio, é o Dia Mundial do Doador de Sangue, vivemos dias de frio, a gente precisa de mais doadores. Quais locais procurar e quais são as condições? Então a gente pede, assim, independente do tipo sanguíneo, apesar de eu ter falado que hoje o crítico para nós são os tipos RH negativo, mas na verdade todos os tipos sanguíneos têm importância na doação, mesmo porque a gente precisa estimular a doação de sangue de forma regular para que a gente possa manter de forma mais estável os nossos estoques. E isso, todos os tipos sanguíneos vão trazer esse cenário, né? Então é importante, independente do seu tipo sanguíneo, que você venha doar. Sim. No setor estadual, a gente tem a doação hoje, que é o sábado, das 8 da manhã até as 16 horas. Tá? A gente fica ali na Vila Clementino, o posto de coleta é ao lado da estação AACD Servidor, na Rua Pedro de Toledo, ali perto do Ibirapuera. Né? Ao longo da semana, de segunda a sexta, a gente funciona num horário um pouquinho mais tarde, a gente abre às 9 e fecha às 16. Hoje começou às 8 e vai fechar às 16 também. Tá? Sim. Quem pode doar sangue, então, são pessoas entre 16 e 69 anos de idade. O único detalhe é que o menor de idade precisa ter uma autorização do seu responsável legal. E se a pessoa for um pouquinho mais idosa, acima dos 60 anos, na verdade tem que ter tido uma primeira doação até os 60 anos. Tá? Então, esses são os únicos critérios em relação à idade. Então, a gente pede que esteja alimentado, uma refeição leve, pré-doação, e que venha com um documento oficial com foto, que pese acima de 50 quilos e que, de forma geral, esteja em bom estado de saúde. Doutor, a nossa ouvinte Lua está perguntando por que precisa esperar tanto tempo depois de fazer uma tatuagem para doar sangue, por favor. Porque as tatuagens, na verdade, traz, como não é um serviço externo, não é um serviço hospitalar ou controlado e se utiliza de agulha, então pode ter algum risco, trazer um risco de algum tipo de contaminação, de doença infecto-contagiosa. Então, na verdade, esse espaço de tempo entre a tatuagem e a doação de sangue é para que a gente possa ter a segurança de quando esse doador for doar o sangue, a gente consiga, através da entrevista e dos testes que são feitos no sangue, eventualmente pegar algum tipo de doença que porventura tenha sido transmitido por uma realização de tatuagem. Então é mais por segurança mesmo do receptor de sangue. Sim, você poderia dar exemplos, doutor Fábio, só para que o nosso ouvinte reflita um pouco sobre o assunto e muita gente que nunca doou sangue, por exemplo, possa se convencer a fazer esse ato tão importante. Dar exemplos de como as doações de sangue podem ajudar a salvar uma vida nos hospitais aqui da cidade e do estado? Uhum. Sim, né? Então a transfusão de sangue é uma terapêutica médica que salva vidas, né? Então dentro de uma rotina hospitalar a gente tem diversos cenários clínicos que se lançam mão, né, como apoio da transfusão de sangue. Então, por exemplo, que eu acho que o que mais é mais divulgado e que todo mundo acaba conhecendo são nos setores de emergência. Então, eventualmente, num cenário de trauma, num acidente, que a pessoa está com um quadro hemorrágico grave, então a transfusão de sangue nesse cenário salva vidas. Ainda dentro da rotina hospitalar,
especificamente no servidor estadual, a gente tem que é um hospital terciário de alta complexidade, então a gente tem cirurgias de grande porte, por exemplo, cirurgias cardíacas, que para serem realizadas precisam do apoio de transfusão de sangue, porque são cirurgias complexas, tá? Um outro cenário importante também que a gente usa muito no servidor é relacionado às doenças neoplásicas, os cânceres. Então, a especialidade de oncologia e de hematologia que tratam os cânceres, a gente precisa de transfusão para manter o paciente bem, assintomático do ponto de vista clínico em relação à própria doença e até o próprio tratamento, especificamente da hematologia, que as quimioterapias, por exemplo, são bem mais agressivas. Em algum momento a gente precisa, no pós-quimioterapia, de transfusão de sangue para conseguir manter esse paciente estável, para conseguir suportar esse tratamento, né, até atingir o objetivo final, que seria a cura da doença, né? Então, dentro do hospital a gente tem diversos cenários, né, que a gente utiliza do sangue e a gente precisa, a gente costuma falar, a gente não tem nenhum produto farmacêutico, nenhum substituto para doação de sangue. Tudo começa com essa empatia da pessoa que está na sua casa nesse período de frio, para ter um estímulo para tentar sair da sua casa e doar seu sangue de forma altruísta, quer dizer, ela não tem nada em troca. Talvez o sangue que ela vai doar, para a pessoa que vai receber, ela nunca vai conhecer. Então, realmente é um momento de empatia, de afeto, de tentar fazer o bem, porque é o que a gente precisa para dar o start a tudo isso, né? A gente precisa começar com o doador de sangue, tudo começa com a doação de sangue. O ouvinte Regis mandou uma pergunta para cá. Fiz um transplante de córnea há 33 anos. Eu posso doar sangue? O transplante de córnea não tem impeditivo, não tem problema. É o Reginaldo Contador, na verdade, que fez essa pergunta. Tem muitas perguntas chegando, eu vou registrar algumas. Nosso outro ouvinte, Edilson Gomes, quer saber se quem fuma cigarro ou outras substâncias pode doar. Na verdade, o cigarro não é impeditivo para doação de sangue, né? A gente pede até na orientação pós-doação que se evite fumar pelo menos nas próximas nas 2 horas seguintes à doação, mas não é um impeditivo o uso do cigarro comum, né? Na verdade, o uso de droga ilícita, sim, é um impeditivo. As drogas que são inalatórias, né, acaba tendo um bloqueio de 12 meses. Droga injetável é um bloqueio definitivo. E maconha, a gente tem um bloqueio temporário pelo uso das suas últimas 12 horas. Ouvinte final de telefone 1950. Eu sou alérgica a alguns produtos e intolerante à lactose, doutor. Há algum problema em fazer doação de sangue? Não, também não. Na verdade, a gente, nos casos de alergia de forma geral, a gente só orienta que não doe ou não venha tentar doar em crise alérgica, né? Mas se você está estável do ponto de vista do seu quadro alérgico, não tem problema nenhum. Então, em crise alérgica, a recomendação é não doar? Doutor, o Edson, por exemplo, perguntou, eu estou com quadro de sinusite, é possível doar? Isso, quando a sinusite, na verdade, ela pode ser alérgica, ou pode ser uma infecção, um resfriado, uma gripe, tá? Então a gente evita porque a gente não sabe primeiro diferenciar um do outro no momento só de uma entrevista clínica lá no banco de sangue, mas mesmo sendo um quadro alérgico não é recomendado porque a pessoa vai estar sintomática e a gente pede que para doação de sangue a pessoa venha bem, justamente para não ter nenhum tipo de intercorrência ao longo da doação. Então até por segurança da pessoa que está doando, o ideal é que esteja sintomático. Então, nas crises alérgicas ou eventualmente num resfriado, 1 semana após a cura já pode doar o sangue. Walter Vasconcelos de São Bernardo do Campo. Quem é diabético pode doar, doutor? Então, o diabetes aí precisa ser avaliado no momento. Assim, o diabético, a gente define duas classes de diabético, o tipo 1, que é aquele insulino dependente, e esse tipo 1, que faz uso de insulina, não doa. Tá? O tipo 2, que eventualmente consegue controlar, que é o diabético mais do adulto, né? O tipo 1 geralmente começa na infância. O tipo 2, que normalmente se controla com medicamento, então se ele não faz uso de insulina, aí tudo bem, poderia doar desde que ele não tenha nenhum tipo de complicação relacionada à doença de base, que é o diabetes. Então isso aí vai ser avaliado no momento. O ideal, se ele souber como ele faz acompanhamento médico, se ele tiver um relatório do médico dele dizendo que ele não tem complicações e que ele só faz uso de medicação oral, aí não haveria problema nenhum em doar. Nossa ouvinte Regina Neves. Tive câncer há 20 anos e nunca mais tive nada. Eu posso doar sangue?
As pessoas que tiveram já antecedente de tratamento de câncer, infelizmente, não são bloqueados para doação. Quem usa antidepressivos pode doar, doutor? Então, os antidepressivos também a gente faz uma avaliação de momento, mas normalmente a medicação em si não bloqueia a doação de sangue. Né? O que poderia bloquear eventualmente seria a doença de base, aí tem que ver qual é a gravidade do quadro depressivo, do quadro psiquiátrico, para a gente poder liberar ou não. Mas normalmente é possível doar sangue sim. Doutor, chegaram muitas perguntas e alguns ouvintes dizendo: eu gostei de ouvir a entrevista e eu fiquei com vontade de sair para doar sangue. Então, acho que a nossa missão aqui foi bem cumprida. Vamos celebrar, então, e lembrar o Dia Mundial de Doador de Sangue, com toda a importância desse ato, e lembrando as pessoas que nos dias de frio os estoques diminuem demais, né? As pessoas deixam de doar. Então, quem puder fazer esse ato, principalmente nesses dias mais gelados, com certeza vai ajudar demais na manutenção dos bancos.